Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é a Mundo que Fiz. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a refração da luz, que é a lei de Snell, e vamos falar também de ângulo limite e reflexão total da luz. Então vamos lá, né? A refração, gente, ela estuda o comportamento da luz ao mudar de meio. Então, por exemplo, digamos que eu tenho dois meios aqui, o meio 1 e o meio 2. Digamos que o meio 1 seja o ar e o meio 2 seja a água. Vocês já notaram que, por exemplo, se tem uma piscina, dá a impressão de que a piscina ela é mais rasa do que nós estamos vendo? Isso acontece porque quando a luz muda de meio, ela muda a velocidade de propagação. Isso acontece porque nós temos aqui índices de refração diferentes em cada meio. O que é esse índice de refração? É esse N. Esse N é calculado por velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio que está sendo estudado. Então aqui a água possui um índice de refração maior do que o ar. E o que vai acontecer? Então vamos analisar aqui, ó. Imagina que eu tenho um feixe de luz que está sendo incidido na superfície aqui da água. Se fosse reflexão, nós temos aqui a normal, então o feixe de luz ele bate aqui e é refletido. Então, o feixe de luz ia ser refletido com o mesmo ângulo aqui de incidência. Só que na refração, esse feixe de luz ele consegue atravessar, mas como mudou o meio, ele muda a velocidade. Para guardar como que fica, eu gosto de fazer tipo um carrinho aqui, ó. Faz tipo um carrinho, tá? Isso aqui é só para ficar fácil o entendimento. Então, vou fazer um carrinho como se fosse visto de cima. O carrinho está simbolizando ali o nosso raio de luz. Tá vendo que uma rodinha desse carrinho mudou de meio e a outra não? É como se essa rodinha ali atolasse na água. Então, o que acontece? Essa rodinha aqui, ela diminui a velocidade dela e essa daqui continua movendo na velocidade normal. Então, o que vai acontecer com esse raio de luz? Ele vai modificar. Em vez dele ir aqui, ó, como se fosse reto, ele vai modificar o ângulo. Ele vai aproximar da normal. Então, o ângulo vai ficar menor do que o ângulo que estava ali, certo? Então, esse ângulo 1 e aqui o ângulo 2, o ângulo 1 ficou maior do que o ângulo 2. Ok? Então, aproximou da normal. A impressão que nós temos que é mais raso, porque o nosso olho, ele não consegue fazer essa distinção. Então, por exemplo, a piscina, ela parece que está mais rasa, ou parece que se jogar um objeto lá, vai parecer que está mais raso, né? Tá mais em cima do que realmente está, tá? Isso aqui, gente, não acontece como se fosse um carrinho, é só forma de gravar mais fácil. Vamos para uma segunda situação. Agora, nessa situação, nós estamos indo do meio 1 para o meio 2, só que é ao contrário. Digamos que aqui seja a água e aqui seja o ar, tá? Então, eu tô indo de um meio com índice de refração maior para um de menor. O que acontece? Aqui também tenderia a ir reto. Porém, vamos fazer aqui o mesmo carrinho, ó. Então, o carrinho. A rodinha continua mudando de meio, só que é mais fácil ir no ar do que na água, não é? Se é mais fácil ir no ar do que a água, essa rodinha consegue mover mais do que essa daqui. Então, o que vai acontecer com o raio de luz?
ele vai fazer isso daqui. Então, aqui nós temos o ângulo 1 de incidência e olha o ângulo 2. Ele vai ficar maior, então o ângulo 1 ficou menor que o ângulo 2. Então, esse raio de luz, ele vai afastar da normal, certo? Então, sempre quando eu passo de um meio com índice de refração menor para o maior, aproxima da normal. De um índice de refração maior para o menor, então afasta da normal. E se for exatamente em cima da normal? Mesmo que os índices de refração, não importa aqui se qual deles que é maior, passou em cima da normal, ele atravessa, tá? Em cima da normal, tá? Vai continuar aí um ângulo de 90 graus. Mas, professora, quando eu estou olhando a água, eu consigo ver a minha imagem, mas eu também consigo ver dentro da água. Por quê? Porque na superfície aqui da água pode acontecer a refração e a reflexão. Não significa que acontece um só, pode acontecer mais de um, tá? Se eu estou vendo o meu reflexo, então eu estou levando em consideração a reflexão. Se eu estou vendo o que está lá dentro da água, então eu estou analisando pela refração da luz, ok? Sempre atravessou o material, refração da luz. Nós podemos calcular esses índices de refração ou o ângulo, tá? Então, nós podemos fazer o índice de refração do meio 1, o seno do ângulo de incidência, né, nesse meio 1, igual o número de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo no meio 2. Lembrando aqui que o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. Podemos também encontrar essas velocidades utilizando os ângulos. Então, seno do ângulo 1 sobre seno do ângulo 2 é igual a velocidade no meio 1 sobre a velocidade no meio 2. Essas são as fórmulas que nós utilizamos para calcular. Nós temos também o ângulo limite e a reflexão total da luz. Quando que isso acontece? Digamos aqui que eu tenho um observador, né? E ele está no meio com índice de refração maior do que o outro. Então, por exemplo, pode ser um peixe que está aqui embaixo vendo objetos aqui em cima. Pode ser. Se o raio de luz for em cima da normal, né? No ângulo de 90, então ele continua aqui no ângulo de 90, ok? Se aqui tem um ângulo θ, sempre quando nós vamos de um meio maior para o menor, ele afasta da normal. Então, era para ir reto, mas ele vai afastar da normal, certo? Então, esse aqui vai ser o ângulo que eu vou chamar de θ2. Aí, digamos que tem um outro feixe aqui. Aqui acontece a mesma coisa, ó. Tenderia a ir reto, mas como o raio está saindo de um meio que o índice de refração é maior, então ele também vai afastar. Então, ó, o ângulo aumentou mais, ó. Chamar esse de θ2'. Esse aqui é o θ2 e esse é o θ2', ok? Agora, um outro. Aumentou o ângulo, certo? O que vai acontecer? Ele tenderia a ir reto, mas vai afastar, ao ponto de que ele vai ficar exatamente na superfície, tá vendo? Então, esse ângulo aqui, que é o ângulo limite de incidência, a partir dele, ele vai formar aqui um ângulo de 90 graus. E acima desse valor do ângulo limite? Então, para um ângulo maior que o limite,
Então, a partir desse ponto, ocorre a reflexão. Lembrando que a reflexão ocorre com o mesmo ângulo, certo? Então, ó, o ângulo de incidência maior que o ângulo crítico. Então, para um ângulo maior do que esse ângulo aqui, que é o ângulo crítico ou ângulo limite, nós vamos ter aí a reflexão total da luz. Uma aplicação disso seria, por exemplo, os cabos de fibra ótica. No cabo de fibra ótica tem que acontecer dentro uma reflexão total. Se não acontecer uma reflexão total, vai perder energia, tá? Então, para que a energia ali seja conservada, né, todos os raios de luz, então tem que ter uma incidência aqui do ângulo maior do que o ângulo limite, certo? Teve até um exercício que caiu no Enem sobre a fibra ótica. Então depois nós vamos resolver ele em uma outra aula, certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Se você não entendeu alguma parte, deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!